Olá, amigos do Mundo Pet, sejam bem-vindos ao canal Histórias de Patinhas, seu canal que vai ao ar todo domingo, 3 horas da tarde. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, seguir no Instagram, acompanhar os vídeos que a gente faz no nosso canal do YouTube, tá muito bacana. E eu sou o Rodrigo Rodrigues, hoje estou com a irmã Vete, Patrícia Rodrigues, com a Karina Rodrigues, e um convidado muito especial. Ele é secretário da Cidadania e da Pessoa com Deficiência de São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo, Peri Cartola. Tá vendo, Rodrigo? Muito prazer, ai, que delícia. É um prazer recebê-lo. Olha, eu tô me sentindo na família, porque além de todos eles serem da família, meu sobrenome também é Rodrigues. Pronto. Eu acho que é meio marmelado isso aí. Bom, obrigado pelo convite. Primeiro agradecer o Kleber, né, que fez essa ponte, estreitou aí a relação com todos. Agradecer toda a família, né? A família Histórias de Patinhas, agradecer a Karina, agradecer a Pati, agradecer o Rodrigo e a Pri, que já entra aí, mas também, e agradecer a toda a família também que deve estar assistindo. Vai ser um bate-papo legal, espero que a gente consiga passar as nossas experiências boas. Ai, a Priscila hoje está nos bastidores, né, tá aqui só dando um suporte pra gente, e o Kleber é um grande parceiro nosso, né, um abraço, Kleber, ele já apareceu algumas vezes nos nossos podcasts, sempre dando uma dica muito boa de adestramento. Temos que aprender com eles também. Comportamento e também agradecer animal. toda a staff, a Luciana e a Carol que estão aqui também. Obrigado pela companhia. Eu vou passar a bola para a irmã Vete para ela começar assim, lá da sua infância, né, Paty? Como é que a gente poderia começar esse podcast hoje com um convidado tão especial? É comum até, quando eu estou atendendo na clínica, eu tenho muita curiosidade de saber. As meninas até falam, doutora, tá passando horário, daqui a pouco tem o próximo cliente. Eu falo, calma, gente, porque assim, a gente se envolve no atendimento, né? Muito. Não só com o pet que tá lá, mas com a família. Algumas vezes só tá um, dois, são três, tá a família, tá a avó, tá os filhos. E eu sempre penso, como será que começou? E a primeira pergunta que eu faço, tem outro pet em casa? Há quanto tempo você teve pet, né? Como começou essa convivência com os animais, né? Veio desde pequenininha, eu tenho muita curiosidade de saber isso, e até para eu entender, e não para chegar num diagnóstico, mas para entender o que eu posso ajudar na família desse pet, no modo geral. E aí eu queria saber da sua. Vamos lá. Paty, primeiro, parabéns pela sua profissão, acho que você exerce uma das profissões mais bonitas. Falo isso com propriedade, porque eu tenho filha veterinária, tenho familiares veterinários, então a gente ao longo dos anos as pessoas ao longo dos anos foram entendendo a importância do médico veterinário, que antigamente não tinha tanta importância, estou dizendo há pouco tempo, há 20, 25 anos atrás, muitas pessoas até questionavam se era médico mesmo, e a gente tem que explicar, não há diferença nenhuma do médico veterinário do médico humano. É médico sim, e é uma das profissões mais bonitas, assim como é a que eu indiquei para minha filha exercer. Então, tenho muito orgulho em ter médicos veterinários na família. Bom, minha experiência com bicho, sem dúvida nenhuma, não pode passar sem falar do meu pai, que, na verdade, o cachorreiro da família era o meu pai. Meu pai, desde pequeno, viveu nesse ambiente com animais. Mesmo os meus avós e os meus tios gostando ou não, meu pai sempre pegava um cachorro da rua, levava para casa e tal. E isso foi indo. Mas ao longo da vida do meu pai, isso ficou mais explícito, porque meu pai ele teve 3 casamentos. Todos esses casamentos cheios de bichos. E o terceiro, que foi com a minha mãe, a mesma coisa. Eu passei por algumas fases, e uma delas era morar num sítio. A gente morava num sítio bem grande, podia ter animais de diversas espécies, e ele foi bem assim, eclético. Porque teve coruja, teve papagaio, periquito, cachorro, gato, cavalo, a gente teve galinha, a gente teve tudo nesse sítio. O sítio era onde? No Riacho Grande, em São Bernardo. Uma área mais rural, assim, da cidade, né? Um pouco afastado do centro, próximo à Anchieta, próximo ao litoral. E foi lá onde eu residi por 10, 12 anos. E começou aí.
E toda vez que dava uma cria, porque na verdade meu pai naquela época gostava de cachorro fila, então ele tinha um monte, fora os vira-latas que apareciam e acabam pegando, mas a prioridade dele era os filas, e ele tinha. E quando os animais davam cria, quem ia lá ver, ele sempre me levava, eu era o chaveirinho dele, né? Então, vem aqui, a princesa deu cria, vem aqui, a pantera deu cria, vem aqui, não sei o que e tal. E aí a gente ia lá. Eu me divertia, porque eu ficava com a parte boa, porque limpar o xixi e cocô era com ele, mas quem dava a mamar na mamadeirinha para os filhotinhos era eu. Então eu me lembro como se fosse ontem, olha, e aí se passaram aí 40 anos, eu tenho 44, com certeza eu fiz isso nos meus primeiros 4 anos de vida, eu lembro como se fosse hoje. E foi muito importante para mim aprender a conviver com os animais, porque só hoje eu consigo entender o porquê das coisas, né? O porquê eu sou sensível, o porquê eu gosto de fazer as coisas bem feito, porque eu trato as pessoas com gentileza, porque que eu gosto de ser bem tratado, porque que eu zelo pela educação. E eu acho que todo esse aprendizado de vida eu tive a primeira experiência com os animais. A primeira perda, a primeira mordida, o primeiro carinho, a primeira troca de amor. Tudo bem, meu pai e minha mãe sempre me amaram e eu sempre amei meu pai e minha mãe. Mas de um ente externo, foi com um animal que eu tive o primeiro amor, né? Meu primeiro amor foi uma cadela chamada Princesa. Depois veio outros animais, mas ela foi meu primeiro amor. Tipo, ela fazia tudo comigo. Eu montava de cavalinho, ela me levava para passear. Só quem tem sabe, né? A gente acaba até não sendo compreendido pelas pessoas que não têm esse tipo de relação com outros seres. Mas eu só tenho experiência incrível para falar. Sem dúvida nenhuma, todas elas contribuíram para me formar, para somar a quem eu sou hoje, para formar quem eu sou, e sou super grato a eles. E a princesa era fila ou era vira-lata? A princesa era fila. Era fila. E você é filho único ou tem irmãos? Da minha... olha, nós somos em 6. Mas como meu pai casou várias vezes, então foram 3 filhos do primeiro casamento, eu do segundo e 2 do terceiro. Nós somos em 6 também. Nós mais que a gente. Ganhamos de vocês, vocês são em 5. Mas vocês falam, são todos unidos? Como é que funciona? Não, todos nós nos damos muito bem. A gente separa bem as coisas. Meu pai se foi há 2 anos e não tivemos nenhum problema. São todos pacatos, tranquilos, de boa, assim. Então, graças a Deus também, isso aí tudo ok. E quem que puxou o amor por pet? Olha, eu puxei, a minha irmã Yasmin, que é a veterinária, puxou. Meu irmão agora, que a gente sempre tem aqueles mais arredios, né? Não que não gostavam, mas que falavam assim, não quero isso não quero na minha casa. Trabalho. Não quero que dorme na minha cama. Se eu tiver, vai ficar lá no quintal. Eu sempre ouvi essas bobeiras. E você sabia que ia guardava virar aqui e falava... Fica aí na testa. Exatamente. Então, tipo, todas essas falas que eu super entendo, compreendo, mas elas caíram por terra, né? Porque os animais, quando adentram na casa da gente, na casa das pessoas, eles se transformam, né? E qualquer olhar, daqueles olhares piegas que eles têm, já muda a gente a fazer tudo, né? Não vou dar comida. Aí você vai lá, quando você vê, você tá dando comida. Não vou dar isso. Quando você vê, você tá fazendo. Tá na sua cama, tá no lado do seu sofá. Você tá deixando de assistir alguma coisa para pôr na TV Dog, porque é o meu caso lá. Às vezes eu falo, gente, não, a Juju que vai assistir um pouquinho que a gente assistiu muito. E assim vai, né? É muito legal, a Dani né? ia gostar de conhecer ele, né? Que às vezes a gente sai um pouquinho, fica os meus 2 cachorros, tem 2 chihuahua, deixa na TV Dog ali um pouquinho pra eles ficarem assistindo. Viro a caminha e ela assiste. Eles gostam. Eles entretêm. Esse negócio de deixar a televisão ligada, todo mundo fala, mas eu deixo ou não, doutora? Eu falei, posso ser sincera? Eu deixo. Então, eu deixo, aumento o volume, o vizinho me conhece, então ele não briga comigo. Não sei o que, não sei. Eu deixo ligado, tem que estar ligado, se tá calor, tá ligado o ventilador. Se tem, né, se tá sozinho, tá ligado a televisão. Se tô ouvindo uma música, abaixa um pouquinho perto deles para não ficar muito alto e coloca um pouquinho mais... a gente faz, e eu acho que isso é super saudável, porque eles sentem falta, né? Paty, ao longo da vida, todos nós aqui somos adultos, já passamos por inúmeras situações,
O ideal é a gente não fazer nada forçado. O ideal é a gente deixar ser cada um como ela quer ser, né? O animal é a mesma coisa. Se ele fica bem na sua cama, poxa, deixa. Se ele fica bem com o ar ligado, deixa. Se ele fica bem com a TV, deixa. Deixa cada um ser o que quiser ser. Lógico, tem as regras? Tem. Ó, xixi no tapetinho, cocô no tapetinho. Olha, horário para comer, fora do horário... Tem um horário só ou dois de petisco. Como para criança. Exatamente. Você não vai ensinar ela fazendo, ó, tira a fralda e faz ensinar a fazer no banheiro. É uma educação, É uma mas a gente educação, não é a obriga mesma ninguém coisa. a fazer nada lá em A casa. gente vai ensinando que seria o ideal, tanto para a criança como para o cão, que eles fizessem as coisinhas deles, cada um no seu lugar. Não é que assim, nossa, você tem que ficar forçando o cachorro a fazer. Não, a gente trata, a gente ensina o que seria o ideal. O ideal da convivência, o ideal da gente ficar uma sociabilidade melhor, de poder levar para os lugares. Você ter. Ô, Paty, você que é a técnica da mesa, É, tudo tem a ver com rotina. rotina. Você Show. cria a rotina do seu lar, dos seus filhos. Olha, eu tô falando tudo que eu faço, viu? Uhum. Eu não sou metódico, mas eu sou chato, porque eu acho que tem hora para tudo e dá para fazer tudo que você quer. Não tem problema. Dentro do horário combinado, o que é possível. Então, assim, o animal, ele tem muito isso, sabe? Tá aqui um adestrador, o Kleber tá aí, pode nos dizer melhor. Uma casa sem rotina, o animal, ele se confunde. E não adianta brigar, bater, xingar. A culpa é sua. Então, se você não tem um horário, se você, a partir do momento que você entra na sua casa, você não cumprimenta, que é uma questão de educação. Oi, tudo bem? Um beijo, filha, que saudade de você. Nem que você jogue palavras ao vento. Como é que foi seu dia? Você brincou bastante? Um beijo, vem cá, brinca, tal. Leva pra fazer xixi. Põe a comida. Comem com vocês. Deita no sofá. Se você não criar esse programa, o cachorro ele se perde. E hoje em dia, a gente estava até falando no carro, eu e a Luciana. O animal, ele tá cada dia mais estressado. Gente, repare. E a Luciana deu um bom exemplo. O animal, antigamente, convivia... Primeiro que era um animal de segurança, cuidava da nossa propriedade, do nosso quintal. Depois, ele passou a ser um animal mais pet, mais próximo. A gente começou a educar esse animal. Mas esse animal ainda tinha casas grandes, casas com quintal, casas com jardim. E isso durou ao longo do tempo. Não sei se deu para as espécies se acostumarem com o modelo que a gente vive hoje. Gente, 50 metros quadrados. Gente... Não dá para mais deixar um animal dentro de uma lavanderia. Não tem mais jardim para ele fazer xixi e cocô. Cara, mudou. O ambiente mudou. Mudou a estrutura familiar. Mudou a estrutura de um imóvel. Então, cara, você tem que descer. Você tem que levar para fazer xixi e cocô. Aproveita para fazer sua caminhada e já vai com o seu pet. Porque o mundo mudou e às vezes pode ser que eles ainda não entenderam. Por isso que o animal está tão estressado hoje. Por isso, além do animal absorver todos os nossos problemas, os nossos conflitos, porque eles absorvem, são umas esponjinhas. Até os nossos sofrimentos, as nossas doenças. A Judy pegou um linfonodo lá e uma doença que você sabe, poxa, difícil e tal. Eu fico pensando, poxa, podia ser em mim, sabe? Eu passei por um período de angústia, um período de muito triste. Ela deve ter pego isso naquela época. Você fica pensando, né? E mudando esse formato, a gente tem que cada vez mais cuidar deles da forma que eles precisam, que eles merecem, mas entender também que esse estresse que a gente vive, se a gente não segurar, não tiver tempo para as coisas, vai passar para o animal. E às vezes você fala, não sei porque meu cachorro só late, eu não sei porque meu cachorro faz xixi fora. Gente, olha, cachorro só faz, infelizmente ou felizmente, cachorro só faz xixi, cocô e late. Gato é a mesma coisa. Xixi, cocô e mia. Come e toma água. Não tem jeito. Olha, não adianta reclamar por isso. Tem outras, né? Porque os vizinhos reclamam. O cachorro do andar tal late. Não. Olha, se ele late, se não for maus tratos, tá ok. O cachorro ele vai latir mesmo. Mas por que ele tá latindo? Tem que ter uma causa. Às vezes é a própria educação. E a rotina do seio familiar, né? Então, hoje em dia... Além deles terem uma importância muito grande para as nossas famílias, a gente também tem que entender que eles têm as necessidades deles, né? E que são seres como nós.
E que a gente mudou suprir, demais. né? Até antes de você começar a falar, que a gente quer que você fale dos seus cachorrinhos, eu vou só colocar um exemplo que eu falo bastante. E antes de ir para as casas, eles estavam soltos, né? Há muitos anos, eles estavam soltos na natureza, eles caçavam, eles viviam com uma liberdade diferente. Eles se estressavam com o mundo deles, da presa e predador, da convivência onde eles estavam. Então, eles foram evoluindo, aí foram para as casas e agora estão com os apartamentos. E não só isso, eles estão nos apartamentos, que hoje em dia até já prezam um pouco mais para ter... Pet place, né? Isso, espaço pet e tudo. É, mas eles precisam de rotina. E não é você judiar, você coloca uma rotina nele, até porque ele quer sair com você, né? Hoje em dia, se você for para um restaurante, que hoje pode, você vai para um restaurante, você leva o seu cachorrinho, você coloca o tapetinho higiênico do lado, porque ele não tem mais gramado em casa, então ele acostumou que vai fazer no tapete higiênico, e você vai ensinar para ele que ele vai fazer nesse tapete higiênico do lado da sua mesa, né? Então você pode levar para passear, você pode levar para um restaurante, e ele vai ficar feliz. Então eu acho que isso realmente, a gente tem que dar atenção para essa rotina, tem que ouvir um pouco mais o que está acontecendo com o pet em casa, os motivos por que ele está latindo ou porque ele está um pouquinho mais estressado. E hoje a gente consegue entender um pouco mais, mesmo sem eles falarem, eles falam bastante. E só a última coisa, eu falei que se eu tivesse feito um livro, se eu tivesse feito anotações desses últimos 20 anos, talvez eu já teria um trabalho científico que eu pudesse comprovar um pouco mais a teoria dos animais que eu atendo, que quando eu diagnostico a doença, é exatamente a mesma doença que o tutor tem, que alguém da casa tem. Então, isso é, assim, a rodo. Eu só olho para minhas meninas, minhas recepcionistas, as minhas auxiliares, elas falam, tá bom, doutora, mais uma pro livro. Elas já sabem. Eu falo, tá vendo se a gente estivesse anotando? Mas eu não tenho dúvida disso. Batata. Não tenho dúvida disso. Mas, quem sabe daqui pra frente eu vou começar a anotar tudo e eu vou ter ali, ó, em números pra Em contar. apartamento fica mais próximo ainda o tempo todo, né? Na casa, querendo ou não, às vezes tem mais espaço, pode ser que não fique com tanto contato, por mais que a gente dê bastante amor e carinho, o apartamento tá junto praticamente o tempo todo, né? Enquanto você estava falando, eu lembrei que eu vi uma matéria que já tem cidades no Brasil que tem mais gente morando em apartamento do que em casa. E uma pertinho de você, é São Caetano, se eu não me engano, né? Que é ali no Grande ABC, Santos... eu acho que mais uma no Acho que São Sul, Bernardo, se eu em não me número engano. de... Olha, é que São Bernardo tem uma peculiaridade, mas dentro da cidade de Legal, não tenho dúvida que tem muito mais gente morando em apartamento do que em casa. Aí se pegar o assim. território todo, aí tem as casas mais afastadas Também e tal. tem mais gente com pet, né? Não, E isso. aí, quando você São, junta... são 150 milhões de pet no Brasil. A última matéria que eu vi é quase um por pessoa. O último censo, numa cidade que naquela época tinha 600 mil habitantes, o último censo, metade a gente tinha de pet, praticamente, né? Então, para você ver, e hoje o último censo foi feito em 2010, nós estamos em 2024, Nossa, foi feito imagina. censo ano passado, né? Eu não tenho o resultado ainda dos pets de São Bernardo, mas quadriplicou? Com certeza. Quantas 6 vezes mais hoje? Não sei. Gente, esse assunto fica muito bom, né? Mas a gente quer ouvir um pouco mais sobre as suas histórias, vai. Depois que você foi Vamos lá, ó, vou crescendo. contar uma história boa, sabe? Bom, acho que a primeira história da minha vida realmente é a princesa, como você né? era menor. Tipo, que foi a cadela que originou os melhores animais que a gente teve na história das nossas vidas, né? Toda aquela ninhada que ela teve foi uma só, porque depois ela teve um probleminha, teve que retirar o útero e tal. Se tornaram grandes amigos da família, né? Todos, eu acho que foram 6 e os 6 ficaram conosco até o fim da vida deles, né? Até bem velhinhos, 16, 18 anos. Então, se eu tivesse que fazer uma grande homenagem até para o meu pai, para os cachorros que passaram por nós, essa seria uma delas. Mas o fato da gente ingressar de cabeça na proteção animal e ajudar e se importar de fato com isso foi um insucesso que eu tive há 12 anos atrás. Eu ainda não tinha expertise no mundo veterinário, não tinha nenhum veterinário na família. E me desesperei com uma situação da Cleo. A Cleo era uma Cocker. Eu também não tinha consciência. A Cocker eu acabei comprando há muitos anos atrás, há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Ainda era muito quente essa questão de comércio de animal. Hoje eu sou totalmente contra. Totalmente mesmo. Não gosto quando eu entro no shopping e vejo um animal na vitrine. Me sinto totalmente assim constrangido.
Eu não sou mais o louco dos cachorros que saem brigando com o cara tal, mas se tiver alguma coisa fora do mínimo que eu acho respeitoso, eu acabo dando um toque, né? Do meu jeito, é um jeito mais tranquilo, mas acabo indo lá dando um toque. Foi com a Cleo o meu insucesso. A Cleo era uma cachorra incrível. A gente pegou ela de um Canil. de uma lojinha lá, dentro de uma jaulinha, um negócio ruim. E eu falei, bom, eu vou trabalhar, tinha uma loja de roupa, né? Olha, eu vi ela na hora do almoço. Falei, putz, eu vou trabalhar. Se 5h30, 6 horas. Eu voltar, ela estiver lá. O horário que o shopping fecha e tal, eu vou levar ela pra mim. Ah, não deu outra, só tava ela lá. Aí eu falei, quanto é? Aí o cara falou o preço e tal. Eu falei, tá bom, é minha, vou levar. E levei a Cleo pra casa. A Cleo participou das nossas vidas por 12 anos. 12 anos? 10 anos. E uma cachorra incrível. Desde filhote até a época adulta, muito especial. Mas, nesse intervir, por cargas d'água, ela acabou pegando uma insuficiência renal. Eu não tinha noção da doença. Eu não tinha noção da severidade, da rapidez. Eu sabia que ia salvar. Então, primeiro sinal, puxa, ela não estava fazendo tal coisa, eu falei, bom, vou levar no médico. Qual que é o melhor médico veterinário da região? É tal. Peguei e levei. Levei ela porque ela estava num estado... Nossa, mas foi de um dia para o outro, assim. Levei e falei, olha, façam o que vocês tiverem que fazer. Pai mesmo, eu era pai de primeira viagem, porque todos os animais que eu tive até então, porque eu tinha pouco tempo de casado, ou naquela casa com a minha esposa, com a minha família, né? Tipo, como eu falei aqui antes do podcast, eu comecei a minha vida familiar muito cedo, né? Então eu fui pai aos 17 anos, minha esposa tinha 15, dos 17 para os 18 eu morei com meu pai, dos 16 para os 17 morei com meu pai, dos 17 para os 18 morei com a minha sogra. Isso tudo foi dica do meu pai. Meu pai falou, olha, você é muito novo, não sei se o casamento vai dar certo. Vai morando na Mas família. se você passar da sogra, dá certo. E se você passar da minha casa com uma pessoa que não seja sua mãe, que meu pai já estava no outro casamento, também vai dar certo. Então, quando eu completei exatamente 18 anos, meu pai me ajudou e eu comprei meu apartamento. E aí eu fui morar com as minhas filhas. Mas minhas filhas já tinham 3 anos de idade e minha esposa... tadinha da minha esposa, já tinha 16, você vê que coisa, né? Super novos, 2 super novos, mas a gente foi pro desafio, porque passou pelos 2 obstáculos e acabou indo pra lá. Então eu era pai total de primeira viagem com os filhos e com os bichos, porque na casa onde eu tinha os bichos, era meu pai que cuidava. Ele era o detentor do processo todo. E eu falei, bom, é o meu primeiro grande desafio, né? As filhas estão indo, tá tudo bem, agora é um problema, pintou um problema. Vamos lá. Vamos tentar resolver o problema com excelência. Vamos no melhor. Eu nem imaginei que eu não ia ter o dinheiro para pagar. Mas vamos lá. Que era tão caro. Eu tive uma boa intenção. Eu fiquei nesse processo de tentar fazer a salvaguarda da Cleo por uma semana. Cleo internada. E eu ligava todo dia e todo dia passava lá. Então, o horário que eu podia sair do meu trabalho, eu passava. E na sexta-feira, eu liguei, puta, como é as coisas, né? Eu não sou encarnado para nada, mas quando eu cismo, tem problema. Eu tenho um bom sexto sentido e tal. Então eu cismei e liguei 3 vezes e o veterinário não sentiu muita firmeza, falei com outra, troca de plantão, vocês são terríveis, não passam plantão direito, brincadeira. E aí, poxa vida, eu falei, não, quer saber, tô confuso, não tô entendendo, tô indo lá. Cheguei lá na baia onde ela estava, no espaço que ela estava, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Já gelou, né? Fiquei desesperado. Cadê? Onde tá? Deixa eu falar com quem é, com quem eu tenho que falar, tal. Eu já tinha vindo a óbito. Não tinham feito o descarte do corpinho ainda, mas estava lá, né? No saco, na geladeira e tal. E ninguém tinha me avisado, só fui saber porque eu cheguei lá.
Não briguei, sensação total de frustração, impotência. Minha primeira derrota como pai de filho de 4 patas, como pai detentor de uma família. O que eu ia falar para as minhas filhas? É lógico, envolve a família inteira. Né? Você é o pai, eu né? Saí, eu Você é um- falei, vou salvar, tem aquela coisa do isso. menino Sim. achar que ele pode tudo Sim, e tal. isso. Eu era um menino. Naquela época eu achava que sabia tudo, mas hoje olhando, eu era um menino, 18 anos. Beleza. Fui pagar a conta, eu lembro como se fosse hoje, deu quase 12 mil reais. Eu falei, como é que eu vou pagar isso, né? Peguei outro cartão de crédito, parcelei, paguei, saí de lá sem minha cachorra. Se tivesse ficado 1 milhão, poxa vida, que Deus me desse esse 1 milhão para pagar e levasse ela. Mas, além de pagar, voltei sem ela. E a questão financeira, total de menos, nem me importei com isso, corri e resolvi. Mas eu fiquei pensando muito, o que eu vou falar para as minhas filhas quando chegar? Né? O que eu vou dizer para elas? Pai herói que estava cuidando E já tinha acontecido isso comigo, e eu fiquei com isso, porque o cachorro que eu mais gostei na vida também, que chamava Pop, meu pai falou, olha, eu vou lá, já volto, e aí somatiza, né? Uhum. A história, olha, Paty, a história se repete, A história cara. se repete. Dentro de uma família, dentro do seu convívio, cara, é impressionante como acontece de novo. Passou a geração. E comigo E a aconteceu. história repetiu. Aí, beleza. E voltei pensando, poxa, eu tinha acabado de vencer um processo eleitoral, e eu falava assim, eu quero fazer diferente, eu não posso ser um cara comum, a gente vê um monte de coisa na TV, não quero ser esses bosta, sabe, que preciso ser diferente e tal. Eu falei, bom, já sei. Já que, a partir de hoje, já que eu não consegui salvar a vida da Cléo, eu vou salvar a vida de todo mundo que me procurar. Através da coisa pública. E não deu outra. Acabei indo me preparar com aqueles que eu achava minha referência na época, que eram os irmãos Trípoli, eu já os conhecia. Então fui falar com o Ricardo e com o Roberto, que na verdade foram os pioneiros, assim, desde 1980, que começaram a falar do cuidado entre os animais, mas na época era o cuidado dos animais silvestres. Eles faziam a salvaguarda de jacaré, de elefante, essas coisas. Mexendo com animais que não eram pets, né? Mas que Mas foram eles os lógico, primeiros né? defensores da causa no Brasil. E aí eu me preparei, me capacitei e aí ingressei nessa questão do cuidado dos pets. E comecei, assim como você, a falar de um pouco de política pública, porque nada podia. E a gente foi muito ridicularizado no início, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente falou de um espaço pet, as pessoas sempre questionam tudo. Olha, não tem pra gente, você vai fazer pra bicho? Quando a gente falou do animal entrar em parques e praças, quando a gente conseguiu introduzir o animal dentro de um shopping, de uma propriedade privada, quando a gente conseguiu colocar o animal dentro de um transporte coletivo. E isso demorou, hein? Não, demorou, e tipo, todo mundo sempre tem uma crítica para fazer. E por fim, a questão do hospital veterinário, sabe? Eu tenho o maior orgulho de falar disso, e você como veterinária vai me entender, que eu no começo apanhei até um pouquinho dos médicos veterinários, porque quando eu comecei a campanha de erradicação contra a cinomose, a classe achou que eu ia tirar a receita das vacinas dos locais onde a gente passava. Pelo contrário, eu nunca consegui vacinar um bairro inteiro. A gente deixava uma palavra, uma voz ali naquele domingo das 9 ao meio-dia, vacinando, vou dar um exemplo, de 500 a 1.000 animais, mas depois todo aquele bairro que não vacinava ficava descobrindo o que era uma sinomose, que é a doença que mais machuca no mundo dos cães, que descadera, que não tem cura, que se atacar o sistema neurológico, Não, já babau tem, já era. E aí a gente começou a fomentar, e aí eu comecei a ter o respeito dos médicos veterinários. Mas o hospital é a mesma coisa, porque todo mundo tem medo. Pô, esse cara vai tirar o faturamento da minha clínica. E aí a gente acabou fazendo alguns apontamentos, tipo, não vai tirar, porque vai atender CAD único, vai atender quem não tem grana. É exclusivo para as protetoras, que já não conseguem nem cuidar delas direito, você sabe como é. Vai atender uma emergência na rua, porque, por exemplo, se na segunda-feira atropelarem um cachorro e você passar aqui por São Bernardo, você não precisa morar aqui e nem ter o CAD único.
Você pega o cachorro atropelado, estrupiado, leva para o hospital que vão te atender. Então, é para esses casos, de extrema urgência, quem não tem condição e para quem realmente faz o trabalho com carinho, né? Então, assim, hoje, falar de proteção animal, Paty, você sabe disso, nós temos mais ou menos a mesma idade, a gente não fomos os percussores, mas a gente sabe do que a gente está falando, é até fácil. As pessoas até entendem a nossa Hoje é bem diferente. recomendação. Mas há anos atrás, por mais que hoje tenha os vets do Google, né? Eu Sim. também entendo que eles acham que sabem tudo, mas não é só para vet. É para o administrador de empresa, é para administradora de empresa, é para a mãe, é para o pai, é para o advogado. As pessoas perderam a noção da importância do estudo, do conhecimento e acham que a passagem da informação já basta. Não, 1 minuto e meio de vídeo não vai suprir nunca os seus 4 anos de faculdade e os seus 20 de profissão. Então, a gente tem que sempre pôr em primeiro lugar, ouvir o profissional. E é por isso que a cada dia que passa, a gente tem menos especialistas em todas as áreas. Vou dar um exemplo. Você precisa de um alfaiate, procura aí um alfaiate bom. Você precisa de uma moça que faz bolo. Procura aí uma moça que faz bolo boa, igual tinha antigamente. Procura aí um bom pedreiro, um bom ajudante um bom engenheiro, um bom advogado, procura um cara fera. Um bom veterinário. É muito difícil. A mão de obra especializada, ou ela cobra um valor que realmente ela merece, que é lá em cima, e fica um hiato. Porque o cara pensa, eu estudei tanto, eu sou o melhor no que eu faço. Eu vejo um monte de gente chegando, não buscando conhecimento, achando que sabe mais do que eu que estudei há 20 anos. E, desculpa, não sabe. Não sabe. O conhecimento junto com a experiência ela é imbatível. E esse cara, ele fala, eu não vou cobrar o que o Rodrigo cobra, não. Eu vou cobrar o que eu acho que tem que cobrar. E aí você fica sem essa fatia para trazer uma pessoa boa para trabalhar na sua clínica. Vai procurar um profissional bom para trabalhar. Vai procurar um bom publicitário, um bom advogado. É difícil hoje você buscar mão de obra em qualquer setor. E é por isso, é porque ninguém vai buscar o conhecimento e acha que a informação rápida é a suficiente. Mas na veterinária, vou só colocar um gancho, que eu ainda acho que não é à toa que é uma profissão tão linda, porque acho que mexe com um amor diferente. Então, o que eu percebo? Por mais que as pessoas olhem no Google, enfim, qualquer plataforma, qualquer diagnóstico, dá um medinho, sabe? Porque o amor é tão grande, porque é um amor tão diferente, não que dos filhos não seja, não é isso, né? Mas assim, tão qual um filho humano, que até tenta talvez uma coisinha, mas não passa disso. Procura o veterinário. Assim, né, sim. seja medo, na rede pública, que temos muito pouco, muitíssimo pouco, ou seja, numa ONG ou numa particular, ou agora com os convênios, né? Mas eu percebo que, assim, doutora, eu até vi, mas eu coloquei uma vez, parece que ficou meio vermelho, eu já parei. Eu vim, a consulta, vim pagar. Então, isso, gente, isso não tem preço. Isso aí é um amor que não existe. A pessoa tira do que ela tem. É muito mais fácil ela usar, eu não entendo de nada, mas o pior cano na casa dela, o pior tijolo na construção, a pior marca ela não tem o que comer e comprar, de feijão, comprar não sei. ração. Mas isso, cara, se o cachorro tiver alguma coisinha, isso estiver perto de um órgão importante, de um olho, né, acabou. É o suficiente para pegar e falar, bom, eu trouxe. Então, eu acho que o Google e as plataformas, assim, elas não conseguem ainda direcionar essa resposta rápida, porque ela pode dar o primeiro boom, mas não melhorou, já é muito rápido. Mas o amor é a diferença. Eu estava até dizendo o contrário, viu, Paty? Porque assim, a proteção animal virou um grande negócio. Então, é difícil, mas hoje em dia, infelizmente, tem muito profissional que vê cifrão ao invés daquele amor. O animal trata aquela situação, o possível profissional, o veterinário, ele trata aquela situação como uma situação comercial. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas assim, depois que virou um grande negócio, ficou um pouco mais gelado também. E é um ciclo, eu espero que volte aquele amor mesmo, daquele veterinário raiz. Por isso que é importante
muito importante o conhecimento dos mais antigos, para Isso, falar para os que diferente estão total. chegando, sabe? Olha, isso aqui não é um ABCD. Olha, às vezes, você para cuidar, para tratar, não dá para fazer todos os passos. Vou dar um exemplo. Chega um animal, você sabe que você tem que pedir todos os exames. Você sabe que você tem que dar o melhor, mas às vezes aquela tutora ela não tem condição de fazer todos os exames. Então, encurta, não peça todos os exames. Tenta fechar o diagnóstico com a sua experiência, com o mínimo que você acha, porque você sabe que ela não vai ter condição de pagar. Vamos salvar a vida do bicho, sabe? Eu vejo que tem muita resistência nas grandes clínicas, principalmente agora que virou franquia, tem grandes marcas por trás, ficou uma coisa um pouco mais fria, sabe, Paty? Na sua pode ser que não, porque você tem um contato direto, você é a detentora. Não, e não tal. só isso, é o que você falou certo, é a idade que eu fui formada, na minha época a faculdade ela era integral, então eu estudei 5 anos de manhã e à tarde, final de semana. Hoje em dia a faculdade é online, não estou falando nada, assim, mas falando também já como que alguém faz veterinária, né? Fazendo Ah, mas só eu tô falando online, também, porque só eu estudei online, 10 à anos da minha noite. vida. Hoje em dia as formações são em 2, online. Não dá. E assim, e o que acontece? Eu falo que a clínica é soberana e a gente acaba até discutindo um pouco mais lá, nos lugares que eu trabalho. E os tutores que estão me ouvindo hoje, certeza que eles sabem disso. Meu, a clínica é soberana. Calma, calma. A gente não precisa pedir todos os exames. Vamos ouvir a anamnese, a história clínica, vamos fazer o exame clínico do animal, vamos pedir o que precisa a princípio, né? A gente não precisa ser que nem um hospital humano, que tudo bem, é um protocolo deles, né? Você chega, você faz exame, você faz ultrassom, não sei o quê. Porque não dá, porque os clientes que têm pet hoje, eles não conseguem. Então, a clínica realmente deve ser mais soberana e os veterinários mais jovens, eu até entendo, com a carga de estudo menor que eles têm na faculdade e com uma diferença que a gente tem hoje, isso peca demais. Você pede uma tomo. Você pede... E aí? A gente nem tinha antes. Na Então, minha quer época, dizer, nem tomo, ao nem invés de você ressonância gastar tinha. R$2.000 no exame, será que você não pode pegar essa verba em tese para resolver já? Para fazer, Rodrigo, para fazer um diagnóstico assertivo? Mas isso acontece muito. Ô Peri, e voltando agora para a parte humana, antes da gente finalizar, que daqui a pouco o nosso tempo vai Daqui a pouco terminar, eles começam eu queria já muito tão fazendo saber da assim. história... Errado, Aliás, eu já sei, né, mas queria que você contasse para todos a história da Judy, que eu acho muito linda. A Judy foi o grande amor da minha vida. Essa é Agora vem as fotos dela. De verdade. Ah, eu mesmo. amei essas fotos, gente. Ela é um anjo. A Judy foi assim, ó. A gente estava fazendo um resgate, um atendimento de uma pitbull branca, que acabou caindo lá. E eu passei na clínica para olhar os animais que estavam ali, para passar nos animais que estavam na internação, e encontrei a pitbull branca lá. E você sabe o que eu vou dizer, vocês todos. O animal olhava para mim falando, por favor, me salva. Eu conseguia ver que ele estava pedindo para salvar. E a gente não conseguiu salvar aquela pitbull. Ela veio a óbito, estava muito ruim. Peguei ela já toda estrupiada na rua. E eu fiquei uma semana mal. Fiquei mal. Fiquei triste, fiquei mal. Pensei em parar. Não queria mais, estava de saco cheio. E na mesma semana, pintou o caso da Judy. Eu estava na rua, eu não consegui ir. Eu falei para alguém da equipe, a Luciana estava comigo. A Luciana está comigo desde... Eu tenho 2 Lucianas, minha esposa, a Luciana, e a Luciana Costa, que é o meu braço direito aí. Está comigo desde 2011. Eu falei para alguém da equipe, olha, sai para atendimento, que manda para uma clínica. A gente tem parceria aqui, eu chego para ver. Beleza. Foi para atendimento, chegou no local, a Judy dentro de uma caixa de papelão. Eu tenho foto aí. A Judy, eu acho que ficou no cio, foi atacada por 7, 8 cães. Já era adulta. Era filhão, era pequenininha, tinha 1 ano, acho. Devia ter. Entrando no primeiro ano, cio, talvez. primeiro cio, 1 ano, 2. E olho perfurado, orelha arrancada, um monte de buraco, um buraco fundo mesmo. E aí eu falei, putz, cara, ficou uma semana em observação, não tava evoluindo. E eu fiquei com medo. Ficou uma semana não, ficou 3 dias. Aí você falou de novo. Eu falei, não vou perder outra. Traz ela para casa. E aí, ingenuamente,
Comprei tudo que precisava, tal, fui tratando. No coragem. segundo dia, eu fiz um vídeo. Tem aí o vídeo. Olha, se alguém quiser adotar a Jude. Ah, meu Deus, como eu era trouxa. Nossa, que babaca. Eu olho para aquele vídeo e falo, meu, como que você teve coragem de fazer um vídeo, cara? Nossa, que absurdo. Mas eu fiz o vídeo, né? É assim, porque quanto mais a gente consegue adotar, mais a gente consegue resgatar. Isso, Eu sou a gente super vai contra incentivando. abrigo, Paty. Eu sou contra a política de abrigo. Abrigo é o insucesso da adoção. política pública e o insucesso das pessoas. É um insucesso você tratar o animal como objeto. É a coisa mais horrível do ser humano. Uhum. E se você tiver um abrigo para 1.000 animais, você vai ter que ter para 2 daqui a alguns meses. E aí vai E assim ter, sucessivamente. Então eu sou Eles- contra Eles abrigo. vão viver lá. Mesmo temporário, assim, eu acho que tem que ter uma outra política, né? Para esse negócio andar, né? Sim, não, e na minha opinião é incentivar posse responsável, fazer palestra e etc. Enfim, Feira de coisas adoção muito mais tal. legais. E aí a Judy veio, no primeiro dia que ela ficou em pé, ela sentou do meu lado no sofá, eu falei, meu, quer saber? Esquece, Judy, fica tira esse aí. vídeo da... Fica da aí. internet. Nossa, tira na hora. Tira esse na hora, não vou vídeo. dar porcaria nenhuma. Se alguém manda mensagem, ela já foi adotada. E a Judy ficou. E ao longo desses anos, sempre demonstrando uma sensibilidade com todos nós da casa, né? Quando a gente chora, porque a gente chora, viu? Algumas pessoas saberem que todo mundo aqui chora, passa por alegrias, tristezas, ela percebe quando você tá feliz, percebe quando você tá triste, sabe? Quando você tá brava, ela fica no canto dela, ela não vê, impressionante, com medo, acho que de tomar um. Mas eu nunca gritei com a Judy. Não, mas é porque vê que você tá... Eu nunca bati na Judy, eu nunca reclamei de um xixi do cocô fora do lugar. Tem hora para ser pai de pet também, tem hora para ser pai de filho humano. E a gente, todos nós em casa, nós estamos no nosso melhor momento. E a Judy, depois de tudo isso que ela passou, a gente descobriu há 2 anos atrás, que ela pegou um cancerzinho aí nos linfonódulos e a gente fez 19 sessões de quimioterapia. A Judy respondeu super bem. A veterinária na primeira falou que não caiu os pelinhos. Puta, na primeira caiu os pelinhos, eu quase morri. É que não é comum cair os pelinhos. Caiu os pelinhos. Aí você falou, cara, pronto. Nossa, eu Já fiquei era. muito mal. Muito mal. Eu senti, fiquei bem abatido. Fiquei 2 dias ruins. Mas aí depois ela se recuperou muito bem e tá indo. E eu tô vivendo, Paty, Karina, Rodrigo, eu tô vivendo todos os dias da Judy como se fosse o último. Isso. Eu já vivia. Mas agora, minha filha, ela não comia comida, agora eu dou comida. Aí pronto, agora Agora liberou geral, liberou Bangu. A gente devia ter Agora- trazido a Judy aqui. Nossa, eu sou... Terminar no Agora, podcast, tudo aquilo que eu falei no eternizado. começo, que eu era, como é que se diz? Exigente, de rotina, Agora caiu tudo por terra. pode Nossa fazer, senhora, eu dou pode. tudo. É. Porque a gente nunca Não, sabe. mas A gente é. vai ter que marcar uma outra vez pra trazer ela Se eu aqui, soubesse, eu traria. participar. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, Mas você sabe que isso que você está fazendo é muito show e é isso aí mesmo que a gente faz. E foi tão legal esse bate-papo. Eu que nem falo para meus irmãos, toda vez a gente fica nesse mesmo negócio, né? Aqui a conversa, quando é muito boa, a Que gente quer tem fazer tempo, mais. que tem tempo, mas a gente nunca respeita o tempo. Aliás, acho que a gente já passou uns 15 E minutos você do sabe tempo, mas tá muito bom. que esse negócio de... Você sabe que o linfoma, ele é um tumor que até então, ele é bem tratável, né? Ele responde não, então bem me dá à coisa boa, quimioterapia. vai, porque eu Então tá. só fico Então eu vou te falar. com a coisa ruim. De todos os tumores que tem, o linfoma, ele ainda é um tumor que ele responde bem à quimioterapia. A gente associa, né? Não sei o que você está usando, mas prednisona, doxorubicina, vincristina, um pouco NEV, um pouco oral. E nós vamos controlando. E eu já vi casos, que eu fiz mestrado na oncologia na Unesp Jabuticabal faz muito tempo, eu vi casos do animal curar, que é mais raro. Uhum. E já vi casos de animais que viveram 5, 6 anos, porque depois eu saí de lá e eu não acompanhei o resto. Doutor, o que é a cura? É ele manter pequeno, ele não crescer mais? A cura é o seguinte, diminuir, ele está com um aumento de linfonodos regional, Uhum, todos, né? Todos. Então, o que você acontece? Você vai fazendo os exames de sangue, você vai fazendo as sessões de quimioterapia, seja oral ou IV, e eles vão diminuindo. E os exames de sangue vão voltando à normalidade. O que você quer? Que esses linfonodos voltem ao normal
que a gente não tenha nada em pulmão de metástase e que o exame de sangue chegue muito próximo da normalidade. E aí, se isso acontecer, você vai fazer uma manutenção. E essa manutenção, ela pode ser bem espaçada. E o animal pode ver muito bem. O que importa pra gente? Tem que comer, tomar água, fazer xixi, tá comendo mais do que comia. E brincar, é ser feliz. O que ela não pode comer? Hoje... Tô falando pra eu mesmo tomar um puxão de orelha. Hoje, não, é assim. O que eu falo? Enquanto tá em tratamento, já acabou as sessões? Já acabou. Então agora vamos maneirar, né? Vamos esperar os exames de sangue, os últimos. Vamos ver o que tá não faltando pode pão? Mais. Não, pão não. Pão não serve pra nada, nem pra gente, gente. Pão nem ela pra adora gente pão. serve pra nada, vai dar pra cachorro. Ela adora pão. A gente vai ter que trazer a Judy aqui. Já É vamos... melhor a gente conversar depois lá da saída sobre essa coisa. Mas pão, não precisa. Tá bom. O que eu posso dar? Não. Amor. Não, isso eu já dou. Esse meu irmão é coisa Tá craque. Você pode dar muita coisa e a gente pode tirar muita coisa que não vai adiantar de nada. Vamos combinar assim? Ovo pode? Melhor deixar esse bate-papo pra lá. Não, pode, mas assim, com muita cautela. Não precisa dar ovo direto. Tá? Eu acho assim, enquanto tá na quimioterapia... É porque eu tô dando... Já acabou a quimioterapia faz ela tá comendo 6 bem? meses, tá. Então, só que ovo e pão, ela ama muito. O cheiro ela sente de longe. Ovo, eu não consigo não dar. Eu não consigo. Comprar petisco. Não, a Bárbara, a Bianca, a Luciana, elas quebram um pau. Não pode fazer. Tira o pão, deixa o ovo. Nós vamos fazer uma pelo menos o ovo é proteína. É que de pai bobo eu virei o vô bobo agora, né? A gente vira tudo bobo. Mas já acabou as sessões, ela tá bem. Então calma, vamos regrar um pouquinho mais? Tá bom, doutora, eu tomei puxão de orelha ao vivo aqui. Peri, foi um prazer te receber. Ai, que delícia. Prazer é Espero que tenha mais é próximas demais. vezes e que o hospital continue prosperando cada vez mais. Gostei muito, tô muito feliz. Acho que a gente percebe quando entra num ambiente que a vibe é boa, a família é boa. Eu desejo tudo de bom para vocês, para os familiares de vocês, para os bichos de vocês. Vida longa para os seus pais. Amém. São as pessoas mais importantes do mundo. Amém. Eu perdi o meu há pouco tempo e era o cachorreiro da família. A dor não passa, sabe? Eu me mantenho firme porque senão ele ia brigar comigo, mas a dor não passa. Acabei podendo fazer uma grande homenagem para ele, colocando o nome dele do Hospital Veterinário Público de São Bernardo, o nome do meu pai. Então, tipo, bacana. Tô muito feliz, eu acho que ele ficaria muito contente. E fazer o bem e desejar que as pessoas sejam felizes. Porque se as pessoas forem felizes, elas não enchem o saco da gente. Isso é verdade. Então, Essa frase foi eu fico batendo nessa tecla pra elas, pra todo mundo que trabalha comigo. Gente, vai ser feliz, vai namorar. Quem enche o saco é porque vai as coisas não estão passear, dando certo, né? Então, sabe? vamos lá. Vai curtir, vai ser feliz. Se quiser trocar de marido, troca. Se quiser resolver a situação do marido, resolve. Mas vai ser feliz. Tô achando que esse vai ser o título do episódio. Não, meu, porque a pessoa que não é, feliz. ela enche o saco de todo mundo e tira a paz das pessoas, do ambiente de trabalho. Não deixa, vai ser feliz. Foi um prazer. Ai, E aí, vamos fazer nosso bora brinde, fazer então. um brinde final. Ai, cara, não acredito. Esticar aqui nossas patinhas. Aqui? Isso. Uhul! Agradecer Saúde. sua presença. Obrigada. Siga a gente nas redes sociais. Obrigado, gente.